Vamos ver aqui, porque o Zoom é só 40 minutos no plano gratuito. Ó, não sei se vocês chegaram a ver o trabalho que eu desenvolvi, principalmente no cálculo. Vocês chegaram a ver? Eu vi. Você viu? O do cálculo, não. Você viu outro documento? Já. Alguma dúvida, irmã Raquel, no caso? Você chegou a entender, conseguiu entender? Eu entendi algumas coisas. Eu entendi, mas teve algumas coisas que ficou meio em dúvida, Tá. Então, eu né? vou colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá. Daí eu vou tentar. Eu falo tudo tentar porque eu apanho disso aqui pra caramba. Vocês estão vendo a tela Sim, eu estou Então, vendo. assim, do Excel? Então, né? Aí, agora, como é que eu vou entrar nessa outra tela? O que que é isso aqui? Ah, aqui é onde está. Eu precisaria apagar essa barra aqui que está me atrapalhando para ver o que está embaixo. Não consigo mudar de tela. Deixa eu ver se eu diminuindo. Não adianta. Porque tem um negócio escrito aqui, ativar microfone. Será que isso aqui sai daqui? Encerrar. Encerrar, acho que é encerrar a reunião, né? Porque fica um negócio aqui que não dá para mim mudar a tela. Ele fica em cima do onde estão os quadrados de planilha um, planilha 2. Ah, já sei o que eu vou fazer. Espera aí. Eu acho que se eu sair daqui... Peraí. Acho que se eu ir... Ah, mas eu já estou na planilha. Ixi. Alguém manja isso aqui? não, não manjo. Então Também não. eu vou parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui. Área e espaço. Isso, eu quero nessa tela aqui primeiro. Então, agora eu venho aqui, compartilhar. Queria mudar de tela, consegui mudar só fechando mesmo. Ó, então acho que esse daqui deve ser o mais difícil de entender, porque o outro é proposta de folha de pagamento, o outro é estimativa. Sim. Aham. Certo. Né? Então, estimativa é o número de profissionais e o pagamento, o salário básico de cada um vai dar um valor lá. Então, o que eu estimei aqui nesse cálculo, nessa grade de cálculo aqui? Entrou alguém? Ah, é, entrou alguém mais? Não. Não é Peraí, a... deixa eu ver se tem alguém esperando aqui. Acho que tem alguém esperando. A Lorena, não é? Deve ser. A Lorena está ingressando. Uhum. Quando ela está ingressando, acho que eu já dei o ativar. Já. Aí, já pegou aqui. Boa noite, irmã Lorena. Então, eu vou botar aqui de novo para compartilhar. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá? Sim, estou Então, vendo. Tá. Então, o que que eu coloquei aqui em cima? Horário de funcionamento das 7h30 às 20h30. Tá? O que eu fiz aqui, eu fiz uma previsão, tá? Não é que Uhum. tem que ser isso. Eu tinha que partir de algum ponto, né? Então, Sim, eu imaginei um cenário, né? E falei, esse cenário aqui, mantém um cenário. Ele não significa que ele tem que ser, até mesmo que a gente sabe que não tem como a gente fazer um cenário nacional, porque cada um vai ter sua particularidade municipal, né? Então, é uma referência, a gente tem que ter um ponto de olhar, né? Então, o horário de funcionamento das 7h30 às 20h30, a estimativa para 50 crianças, conhecer a população local, né? Ou seja, qual é a população local? Quantos mil habitantes tem a cidade? Quantos desse total de habitantes são afrodescendentes? A gente teria que saber, fazer esse levantamento. Por quê? Porque para sustentar uma creche nesse potencial de 50 crianças, diante desse cenário que foi montado, nós precisaríamos ter, no mínimo, quase 9.000 associados de cada município. Porque o plano é que cada município sustente a sua própria creche, né? Através dos associados. Então, nós chegamos a essa estimativa aqui. Para que possa abrir uma unidade em qualquer município, esse município tem que ter um mínimo aqui no cálculo exato, matemática, que está dando 8.885 associados. Tá?
na faixa de R$ 20 cada um, tá? Esse é o que foi usado aqui. Então, eu teria que ter quase 9 mil associados para poder ter autorização para abrir uma creche do Porto Conebras. Depósito confirmado de até 3 meses. Então, qual que é a ideia aqui? Que a partir do momento que você alcança esse número aqui de associados, 3 meses vai ficar de reserva, que é o custo de cada 3 meses. A gente está cobrindo 3 meses de despesa, tá? Então, a gente trabalharia sempre com 3 meses de caução, vamos dizer assim, supondo os riscos da oscilação de contribuições, que provavelmente deve acontecer sempre, né? Então, a gente tendo 3 meses de caução, a gente teria 177 mil em caixa como um depósito de prevenção. Aliás, não, 177 mil aqui é um mês, né? Que vezes 3 daria 533 mil. Então, com 3 meses, você tem que alcançar 9 mil associados. Esses 9 mil associados têm que gerar 3 meses de depósitos consecutivos, com uma verba aproximada acumulada de 533 mil. Com esse valor aqui em depósito, daí você recebe, o município, recebe autorização para abrir uma creche Conebras, para procurar o espaço, para procurar instalações, tal, porque ele já tem isso aqui estimado, né? Grupo consultivo de 5 a 10 associações associadas adimplentes. Então, cada município tem que montar um grupo consultivo, né, formado por pais, né, e alunos, com no mínimo 5 pessoas. Aqui vem uma estimativa, que mínimo de 8 salas, mais 2 sanitários e área externa. Então, aqui vem uma estimativa de edificação para a creche, né, como seria a Tata, estrutura. Oi? Tata, antes de tu adentrares para o próximo ponto, eu queria tirar uma dúvida. Oi? Esse valor de 8.885 associados, isso seria sem contar com R$ 0 de parceria, seja com instituição pública Isso. ou privada, né? Zero, 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 né? Que Tá, eu montei assim baseado no princípio da missão. Nós tá, por nós mesmos, sem depender de ninguém, né? O que vier... E esse princípio é importante, sabe por quê, mano? Porque a gente tem que pensar assim, porque se nós pensarmos sim, com parcerias e, eventualmente, uma parceria abrir mão, a gente fica na roça, sim, sim, né? Então a gente segue sempre o princípio, tendo parceria, melhor ainda, porque vai sobrar dinheiro, né? é. Não tendo, a gente vai seguir do mesmo jeito, Funcionando, vai manter o padrão, segue né? funcionando. Exatamente, essa que é o conceito. Então, aí eu montei uma estrutura aqui básica, utilizando também da inteligência artificial, tá? Fui perguntando lá, ó, como é que monta uma creche, tá, tá. Então, é tudo assim no consult, né? Eu não tenho experiência na prática. Então, sala de descanso, né? Aqui, 35. Ah, tá. Esses números aqui da esquerda eu não considero nada, tá? Isso aqui é só uma mania minha de ordenando as coisas de 5 em 5. Se eu precisar intercalar, eu tenho espaço para intercalar alguma coisa e ficar fora de ordem. Então, esse número aqui é só uma mania minha. Então, sala Nesse de. Nesse Oi. aspecto, Tata, eu até fiz uma observação, porque eu li o texto, né, e entendi lá, mas assim, a gente tem que dar uma olhada tanto numa legislação nacional ou uma legislação especial, porque existe um número de professores e um número de auxiliares que vão trabalhar Sim. nesta sala de aula. Então, mas foi isso que E eu aí, falei. Que foi isso que eu falei. Isso aqui é uma referência que eu tenho que montar um cenário para poder fazer qualquer tipo de cálculo, eu tenho que montar um cenário. Mas tudo vai depender, tudo vai depender da estrutura e da legislação municipal e estadual, né? Junto com a federal, é lógico. Tudo, né? Então, a gente tem aqui é só para nós termos uma referência. Então, a gente pode falar para a pessoa, ela pode estar lá no Acre, tá? Como que ela vai montar? Olha, você tem que ter 8.885 associados, ponto. Isso é uma coisa que é padrão da Conebras, não é padrão da LDB. É padrão Conebras. Ó, você tem 8 mil associados, tem 3 meses de depósito desse conjunto de 8 mil associados, pronto. Agora vai na Secretaria de Educação aí municipal e vê o que precisa, né? Então, só que eu tinha que fazer esse cenário para chegar nesse valor, que também né? É aproximado, porque ele está baseado em salários médios, que pode não ser o médio do município, especificamente. exatamente.
né? De repente tem alguma a planilha sindical, algum acordo É, sindical, de algum imposto plano, de municipal valor que é de específico, salário, né? né? Aquele Tá. município tem um imposto X que o outro não tem, sabe? Então, a gente vai chegar num número. Por isso que eu coloquei até aqui em cima essa observação aqui, que você tem que fazer um levantamento conhecer a população local. Quantas pessoas tem no município? Ah, tem X. Quantos desses é afrodescendente? Ah, tem Y. Você fala, eu estou no município que tem 2.000 afrodescendentes, você fala, ó, vai ficar pesado para cada um. Talvez seja melhor juntar o município A com o município B, que seja ali mais próximo, os 3 municípios ali, arruma uma região centralzinha que fica logisticamente, centraliza os 3 municípios e monta uma creche em 3 municípios, sustentada por 3 municípios. Então, a gente sabe que para sustentar uma creche no padrão Conebras é no mínimo 9.000 contribuintes a R$ 20 cada um, é no mínimo, né? Agora, como que você vai compor isso? Você pode ser só o município ou pode ser um conjunto de municípios, né? Uma região ali, né? Pega 3, 4 cidadezinhas e monta uma creche e monta o sistema de transporte e tal. Então, é referência. Então, tudo que está aqui é O referência. Tata, Oi. Tata, colocando isso em prática, no caso, entre aspas, né? A referência da creche, no caso, não vai ser no Acre, vai ser aqui realmente no nosso estado, né? Não, não necessariamente. Não necessariamente. E vamos supor, isso o Acre ia juntar 9.000 associados antes da gente. A gente fala que não pode? Não, claro que pode, né? Então, Sem problema. então Mas, assim, o que eu penso, no caso, não sei, né? Mas eu acho que, de repente, assim, a comunidade em si, né? Viabilizaria mesmo se fosse no local mais próximo, evidente. Isso em qualquer circunstância, mesmo sendo no Acre ou em qualquer outro lugar, né? O mesmo onde eu moro, onde você mora, sei lá, né? eu não entendi sua dúvida. A minha dúvida é exatamente essa. É, como você fala sempre no Acre, mas eu, Eu vou mudar para Belo Horizonte. eu acho que não é bem no Acre, não. É Não, espera aí. suposições. Então, deixa eu explicar diferente. Quando eu falo no Acre, é por ser um lugar bem distante. O que que eu quero dizer? Em qualquer que seja o lugar do Brasil, ou talvez até fora do Brasil, tá? Não tem essa delimitação. A delimitação que temos é o número mínimo de associados. Tá? Se Belo Horizonte, vou mudar para Porto Alegre. Se Porto Alegre tiver 8.885 associados pagantes e ajuntou durante 3 meses R$ 533.115 e tem a legislação municipal na mão, pronta, tem o espaço, monta. Aí o que o SEC tem que passar para eles é o PPP que vocês falam, né? O plano pedagógico lá. Qual que é a estrutura de ensino? Aqui nós estamos trabalhando na infraestrutura, Sim, na infraestrutura. tá? A infraestrutura é essa. Por aqui eu cheguei nessa resposta, como eu sempre falo para ti, né? Ah, se alguém lá do Acre me ligar, agora eu já tenho a resposta. Ó, se alguém lá do Acre me ligar, eu falo assim, vocês têm 9.000 associados? Esses 9.000 estão pagando há 3 meses? Então, você pode abrir, tá? O SEC vai te mandar agora o conteúdo, o plano pedagógico, mas a Mas assim, estrutura... Tata, essas são as condições ideais, talvez não sejam as condições reais. Então, eu não vou ter 9.000 associados, mas eu tenho 2.000 associados e tenho o suporte de parceria, o que não significa dizer que eu não vou buscar esses 9.000 associados. É, Porque se a gente esperar essa condição ideal de 9.000, talvez a gente possa demorar um pouquinho, ou talvez ela nem não abra. é, eu não vejo ela como ideal, irmã. Eu vejo ela como necessária. Porque se eu pensar que eu posso ter 2.000 associados, é lógico que se a gente for começar a viajar nos cenários, as possibilidades são milhares, né? Ah, tem alguém que vai dar um terreno. Ah, tem alguém que vai dar um prédio, então vai abaixar. Nossa, Não, não, né? continua 9.000. Uhum. Sim, Então, a continua. minha preocupação, ou o meu pensamento foi assim, ó, eu posso fazer parceria com qualquer um, tá? Mas e se o cara de uma hora para outra passou 6 meses, 1 ano, 2 meses, ele fala assim, ó, eu só vou contribuir mais 2 meses. O que que você faz com 50 crianças? Se você não tiver a Uhum. infraestrutura que garanta,
né? Então, eu penso assim, no meu cabeça, está na minha cabeça. Uma vez eu estava num ônibus, eu estava sentado assim, e tinha uma pessoa, duas mulheres conversando no banco de trás. Daí a de trás falou assim, eu estou pensando aqui na minha cabeça. Eu falei, ué, tem outro lugar para pensar? Tem forma de pensar de outra forma sem ser na cabeça? Então a gente de vez em quando solta essas, né? Então eu estou pensando aqui na minha cabeça assim, eu não posso correr risco nenhum, né? E a gente tem que, eu penso muito assim, ó, se eu não posso fazer um negócio, eu prefiro não começar, para não criar nenhuma decepção, né? Já pensou você ter que fechar uma creche por falta de recurso? É um choque, e é um choque, é uma decepção e até uma coisa que pode afetar a nossa autoestima como um todo, né? A Bia chegaram à conclusão de que nós não tivemos condição de sustentar uma creche. Então, eu coloco muito isso, eu acho que não é questão de A ideal, câmera está não. aberta. Eu acho que não é questão de ideal, acho que é questão mesmo de sine qua non, né? Como se fala por aí, né? É o sine qua non, tem que ter isso. Agora, você pode não usar, se você tiver parcerias que sustentam, tudo ótimo, esse dinheiro vai ficar guardado para outros fins, né? Faz um contrato, ó, o cara assina um contrato que durante 2 anos ele vai bancar, ótimo, então durante 2 anos a gente pode pegar esse dinheiro e fazer outras coisas. Mas a gente sabe que faltando uns 2 ou 3 meses antes dos 2 anos, a gente já tem que ficar ali preparado, porque essa parceria vai encerrar, né? Então, tudo isso são particularidades que acredito que pode acontecer. Mas, por princípio, 9 mil associados. Tá? Isso partindo do que a irmã Raquel mesmo chegou a colocar para mim, que teria que ser no mínimo 50 crianças. Eu, particularmente, por mim, começaria com menos. Mas eu acho que tem que ter sempre de faixa A, faixa 2, faixa 3, faixa 4, faixa 4. Então, eu calculei em 50. Tá? Eu acho que 50 já não é pouco, já não é um número pouco, não. Eu concordo, eu acho que tem que começar com menos crianças. A gente precisa começar. Eu falei isso, mas daí a irmã Raquel acho que não, porque tem que ter de 0 a 2, tem que ser. Gente, Aí foi uma série de aí que chegou nos 50. tudo bem. Ah, Eu acho que realmente, nas nossas conversas anteriores, né, foram colocadas isso, mas isso não diz que eu bati o martelo, né? Aí, de repente, se for o caso, a gente pode diminuir, ó, sem problema, né? Isso tá. daí é A uma gente pode, questão de... tá. A gente pode pensar assim, ó. É fácil fazer essa redução, tá? Porque me engano aqui, por exemplo, está tudo com fórmula. Eu baixar aqui, se eu tirar, se no lugar de 50, por exemplo, eu botar 20, ele altera todos os números automaticamente. Tá? Então, se a gente tiver uma, se for o caso, a gente monta essa planilha, mas acho que essa aqui está com forma. Se eu mudar um valor, muda todos os demais proporcionalmente. Sim, claro, claro. Né? Então, daí a gente pode sim fazer. Ah, eu tenho condição de ter, eu tenho uma casa, um espaço aqui, só que cabe 20 crianças no máximo, tudo bem. Daí a gente adequa o cálculo para 20, né? Sim, o Então, máximo que eu foi colocado é isso, né? 50, não passar disso. Se tiver condições de ter 50, vai ter. Se quiser condições de ter menos de 50, sem problema. é, eu quero no mínimo 50, e não o máximo. E qual é o É, o mínimo, mínimo irmã? 50. Eu acho que tu deixa esses Não, 50, porque aí a gente tem isso como parâmetro. Isso não é porque daí qualquer coisa. Exatamente. exemplificativo. É só fazer cálculos, né? Daí é só fazer os proporcionais, você chega nos números próximos de acordo com o espaço que você tem. Então, daí eu numerei aqui as salas, né? Tem algumas salas, sanitário, sala de enfermagem. Aqui eu coloco a quantidade, o metros por sala, né? Tem uma, por exemplo, aqui o primeiro, sala de descanso. Tem que ser uma sala de 3 metros. Deixa eu ver o que é isso aqui. 3 metros, que é isso? Que é isso aqui? Ah, são 3, a unidade é metros, quantidade de usuários. Entendi. 10 crianças, né? Então, aqui a gente vai ter um total de 30 metros. Ó, 30 metros, uma sala de 30 metros para 10 crianças. Ok? Então, é 3 metros por criança, tá? Unidade. 3 metros por criança, que vai dar 30 Então vai metros. ser uma sala bem ampla, né? Eu estava pesquisando, gente, desculpa a minha voz que eu tô rouca. Estava pesquisando, normalmente é 1 metro por criança, Né? Então, eu por vi assim, sala. ó.
nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei informação assim, ó, de 1,5 m a 3, né? Então, eu preferi fazer pelo maior, Ah, perfeito. tá? Mas eu vi isso sim, de 1,5 m a 3, tá? Mas daí eu peguei o maior para a gente... Falei, eu tenho que pegar alguma coisa, né? Senão não anda. Número mínimo de salas para cada grupo de 5, então 5 metros quadrados por grupo etário vai dar 50 metros, aliás, 50 usuários, aqui é a coluna de usuários, né? 50 usuários que vai dar 150 metros. Não, está errado isso aqui, hein? Não é 150. 50 vezes 5 vai dar 250. Correto? Como é que está esse cálculo aqui? Ó? Número mínimo de salas para cada grupo de 5, cada grupo etário de 5. Então, são os número mínimo de salas. Então, tem que ter no mínimo 5 salas, cada sala com 50 metros, então é 250. Com 10 crianças cada uma. Ah, você vê, ó, consegue ver aqui o cálculo aqui em cima? Ó, tá vendo a fórmula aqui em cima? Estou vendo. Então, não está o 12 vezes o G11? O que ele fez errado? Está o D vezes o G. Tem que ser os 50 vezes... 250. Teria que dar 250, né? É. Porque eu acho que tem que colocar 5 vezes 50. Eu acho que tinha que ser aqui, né? É. Vezes o F e não vezes o G. Deixa eu ver aqui, ó. Tem que ser vezes o F. Ué, o D, 5 vezes 5, deu 50. Eu acho que é o comando do cálculo. Ó, o D, que é 5, Isso. vezes o D, 50, que é F. Ó, olha é. aqui, ó. Tá o D vezes o F. Ah, mas tá o D12 com o É F11. 12. Teria que ser os dois 12, né? Não sei se vocês manjam disso aqui, ó. Tem que ser os dois 12, ó. Aí, certo? Agora. Agora deu 250. Então, 5 salas para 50 crianças, ó, aos 50, para 50 crianças vai dar 250 metros quadrados, total de salas, 100 metros quadrados. Total, né? Todas as salas juntas têm que dar 250 metros quadrados. Isso aqui corresponderia à área interna, né? As salas internas. Daí vem sanitário, dá 6 metros de sanitário, daí fui somando aqui as dependências necessárias mínimas para a gente chegar numa área de 530 metros. Espaço interno, ó, que está aqui, ó, em vermelho embaixo. Espaço interno, espaço externo. Ali soma o externo também. Ah, aqui é o jardim aqui, ó. Jardim e playground. Está somando isso aqui também. Então, está Eu acho dando que essa 500. aqui está errada. Qual? Sala de atividades. Sala 6 de salas vezes sala de 15. atividades. 6 6 vezes vezes... 15. Ah, não, O que tá eu certo. fiz? 90. Tá certo. 90. Ela está certa. Ser tudo na 6 mesma linha, ó. vezes 15, 14 com 90. 14, 13 com 6 vezes 15, 13, 12 90. com Tá 12. certo. Ah, Tá. estão todas Tá certas. certo. Tá Só bom. a primeira que estava errada. É. Porque tem que ser tudo aqui em cima, ó. Tem que ser tudo o mesmo número, Sim. né? Então, daí ele soma aqui da linha 12 até 17. Ah, Agora, Tata, eu aqui não estava é 12, pensando. ó. Aqui é 11. Deixa eu acertar aqui, espera aí, mano. É 11, ó. Tem que somar desde a 11. Pronto, deu 560 metros. O total da área interna mais externa, tem que dar 560 metros. Pode parar, irmão. Eu não vi nesse esquema área destinada a atividades esportivas, entendeu? Para as crianças. Um parquinho, Tá uma aqui, ó, na pequena linha, ó, quadra. área externa, jardim, playground. Ah, tá certo. Ah, calculei aqui. Então, É aqui, 90 metros quadrados. o que vai precisar é adequar isso, porque eu botei atividade esportista e jogos, barra jogos, né? Então, eu acho que está dentro do profissional que vai atuar na área, né? Aqui Esse cabe tudo, né? profissional, para essa atividade externa, ele já está contemplado, ou não? Isso. Porque lá em cima só tem professor e assistente. Aonde? Se a gente vai trabalhar com a área, porque se a gente vai trabalhar com a área externa só para, cadê? A área externa é só para jardim ou playground, a gente vai precisar de um monitor lá.
Ah, monitora lá. É, aqui que você fala a que está. gente, Não, onde é que você viu que está professor e assistente? não, lá no texto, Ah, no texto. no Tá, no texto. texto eu não lembro agora. Estou olhando É, lá. Lá aí, não tem professor dessa área? mas tu É, pode alterar aqui, tem professores e educadores, e auxiliar de sala. É porque que eu para essa pus. atividade externa tem que ter um monitor, tem que ter alguém aí, mesmo que seja só para observar as crianças, ou um professor que vai desenvolver uma atividade de Sim, esporte, uma atividade de jogos lúdicos e tal, que é diferente do professor da sala de aula. Perfeito. Normalmente, creche é o mesmo profissional, o que É? fica dentro de sala de aula, sim. Não é Então, um outro. ah, bom. Então, o professor É a vai lá pro... partir do pré-1, que é um outro professor. Então, o Tá, professor da sala de aula vai lá pro play com eles. Isso, maternal e berçário, sim. Quando é Tá. pré-1, a partir dos 4, 5 anos, aí é um professor de educação física. Mas então a gente precisa desse professor, porque os alunos aqui até 5 anos, não é? é 5. Então, vai precisar desse professor aí para essa atividade de educação física. Aham. Então, aqui somou tudo, né? Quando a gente soma tudo aqui, a gente chega numa área mínima de 608 metros quadrados, tá? Aqui em cima está só a área operacional, vamos chamar assim, e aqui embaixo está a parte administrativa, ó, cálculo hora administrativa. Mesma coisa, eu pensei da mesma forma, tá? Quantas pessoas eu ponho numa sala, ponho uma secretária, ponho um diretor, não sei o quê. Mas então, Tata, tu tem que arrumar lá o texto, tá? Aonde? Para incluir esse profissional aqui Ah, mas da não é área externa. aqui. Mas ele não é aqui. Aqui não tem os profissionais, aqui tem Não, as lá no texto. salas. Sim, Ah, tá. mas tem Quando a que gente ver lá chegar no lá, texto. quando a gente for abrir, depois eu abro o texto aqui, se não tiver, a gente inclui sim. Então, aqui estou pensando ainda na questão de espaço, tá? A gente chega a uma área mínima de 608 metros quadrados. Então, como a gente está falando, então isso aqui fica como referência para 50. Se a pessoa falar assim, não, eu quero trabalhar com 50 crianças, então é exatamente isso aqui. E o maior, Exatamente entre aspas. e considerando maior quantidade de metro quadrado por sala, por aluno, né? Ao invés de trabalhar com É, metro, como a Aline sugere, tu está isso. colocando maior para que, se a gente puder diminuir, vai ter margem para diminuir. Isso, estou sempre aqui no 3, estou usando sempre 3 metros, ó. Uhum. Sempre 3. Ah, sua reunião está encerrada em 10 minutos já, caramba. É, sempre 3 metros, então talvez dê para a gente trabalhar com uma área um pouquinho menor, né? É, Está em 608. O que é fácil aqui também de calcular, é tudo, onde está 3 aqui, ó, que é a unidade, né? É só passar tudo para 2 ou para 1,5, também você chega num valor aqui. sim. Tá? Mas não vou mexer, não, não vou correr esse risco. Deixa essas fórmulas quietas aqui, demorou para caramba fazer isso. Tá, então isso aqui é o que a gente pode já colocar na nossa pastinha de kit, vamos dizer assim, sabe? De, como é que fala lá? De franquia, vai. Colocar na nossa pastinha de quem quer abrir. Ó, quem quiser abrir, ó, tá aqui a pastinha com as coisas, tá? Inclusive, daí coloca as leis, né? Aquelas referências, e daí monta um texto, né? Que segue um protótipo, mas que deve ser adaptado às condições e necessidades de cada município. O protótipo está montado na legislação de São Paulo, né? Então, é o Do exemplo. município tal, né? Foi? E do município tal. Isso, está montado aqui para São Paulo, que é só de referência. E aí é só fazer uma introduçãozinha, né? Orientando que cada um tem que buscar o seu município. Bom, eu vou. Não sei se vai dar tempo de eu abrir o outro documento, acho que não vai dar. Bom, vocês leram o outro documento? Não vai dar tempo, porque eu não sei nem onde que ele está. Eu tenho duas questões básicas do outro documento que eu acho que são necessárias a gente pensar sobre isso. A Vamos primeira ver. é que não há menção nenhuma em prestação de contas. E precisa ter prestação de contas, né? A gente tem que exigir Tá. uma prestação de contas do Sim. parceiro, do município, da Conebras, sei lá de quem. Tem que ter prestação de contas. Tá. Isso sim. precisa acrescentar. É, E é, assim, eu passei em Word para vocês o documento. acho que sim. Se tiver em Word, já manda a bala lá, já faz a alteração. Tá. E uma outra questão é qual é o, qual é o conceito, né? Qual é o conceito pedagógico que se vai utilizar?
Qual é o método que você vai utilizar para trabalhar e desenvolver essa atividade, essa creche? É Isso. montessoriano? É freiriano? Aí é com Enfim, vocês. Então, deixa eu aí, estar comentando, né, que é o seguinte, a partir do momento, isso é feito dentro da escola, da creche, né, que é feito toda o PPP, né, de uma certa forma, de acordo com a comunidade, com os professores, diretores, todo mundo junto. É lógico que nós podemos, de acordo com o, o que nós temos já, né, em mão, assim, eu estava lendo todos os jeitos de ensinamento, né, de todos os núcleos que o pessoal já ensinou, né, que ensina, Paulo Freire, é, enfim, todos eles, o que que acontece? Vygotsky, né? Tem uma opção desses caras aí da pedagogia que tem esses métodos que eles estabelecem. É Vygotsky, é Paulo Freire, é Montessori, é não sei mais quem, né? Exatamente. Então, o que que eu vi e estabelecido que, de acordo com a lei, né, nós podemos montar, certo? Né? Tudo o que a gente quer. Então, isso é um currículo que vai ser feito, estudado e vai ser feito para ser aplicado. Então, dentro daquilo que a gente pensa, né, que a gente quer que faça de acordo com a lei 10.000, a gente vai poder fazer isso, esse currículo, sem maiores problemas, né? Porque a lei, né, da educação base para a gente, né, ela é favorável para que nós possamos fazer esse tipo de dar esse tipo de aprendizagem de acordo com o que nós poderemos, de acordo com o que a gente pode fazer. Só que isso tem que ser num jogo, num todo, né? Não é só eu vou fazer isso, outra pessoa, tal. Tem que ser isso num todo e colocando, lógico, a cultura local, né? De cada local que vai ser feito a creche, né? Que vai ser montado. Então, Só isso é complementando possível. também. A gente está conversando já há mais de um ano sobre ter uma metodologia própria da Conebras. Sim, Então, a gente vai pegar a Lei 10.639 do ano de 2020, 2003, perdão, e vamos inserir uma metodologia própria da Conebras. Não vai ser só baseado em Vygotsky, em não, Montessori, não. em Piaget, nós vamos ter uma metodologia afrocentrada. Então, a gente está discutindo bastante, conversando sobre isso, a gente parou um pouco, mas não vai ser baseado em Montessori, Vygotsky, Piaget, porque já é uma coisa já decidida. A gente está Já é pensando decidido, sobre isso. exatamente. É. E Eu é acho que isso que mesmo consta, por aí. É né? mesmo Mas por isso já aí. consta mesmo, né? No nosso Nos é, é, documentos, isso nos que a gente redigiu documentos. já há um tempo Então, atrás. mas qual documento? Porque Exatamente. você não postou esse documento para gente. Claro que eu postei. Eu acho que Qual está que lá é? no arquivado já, acho que foi a Tati que arquivou, se eu não me engano. Não, mas eu tenho ele, eu Ah, tá bom. coloquei. Não coloquei? Não. Pelo menos os documentos que ele passou para a gente aqui, o regimento interno e o normas e padrões para ser berçário, não fala nada sobre isso. Eu vou ver se eu consigo achar no Trello esse documento. E aí eu mando para vocês no grupo. Não, eu Perfeito. pensei que realmente eu tivesse esse documento. Bom, então você vê para mim, por favor, né? Veja se eu procuro sim. Aí eu mando. Eu acho isso fundamental, né? Fundamental porque a gente tem que ter uma orientação nesse sentido, né? Porque se Sim, a gente deixar muito aberto, lá vem o gringo branco do olho azul dizer que vai ser o método Piaget. Aí outra coisa, outro creche vai dizer que não, que é o método Montessori. E se a gente tiver uma orientação, agregando mesmo, talvez até outras possibilidades dessas figuras que já estão aí e que trouxeram seus contributos, mas ter um método realmente que seja nosso, que seja pensado por nós, para nós, e contemplando a própria perspectiva que o Instituto oferece. é. Então nós não vamos sair fora da lei, porque ela nos autoriza isso, né? Então a gente vai poder fazer exatamente isso mesmo, né? Montar todo o currículo que nós pretendemos estar colocando em prática, né?
Tá. Esse aí seria o tal do PPP? É isso? Não seria, não. E esse Não PPP, sei. o que que é? O projeto político-pedagógico, ele é constituído dentro de cada creche, dentro de cada escola, A né? Vou Conefraz não vai colocar ter assim. nenhuma coisa assim de referência? Não há o primeiro passo? Vai ter, porque nós temos realmente essa referência que eu pensei que eu tivesse até como colocado para vocês. É isso que eu estou pensando aqui, mas eu não sei se eu Esse não lembro, né? PPP é o que a Aline falou que vai conseguir, é isso? Isso, na Ou são... verdade, é o projeto político-pedagógico padrão, e Hum, aí cada município vai adaptar segundo a sua realidade e a realidade dos moradores ali, entendeu? perfeito. Que É vai isso ter que uma chama de base, PPP. isso, para Isso é que referência de chama de cada município. PPP. Ah, perfeito. Mas, Bacana. Aline, essa discussão já tá consolidada dentro do PPP, do método, Então, ou a é um gente tem documento à discutido parte? bastante nas últimas reuniões. Na verdade, desde quando a Tatiane era membro, né, do SEC, a gente discute bastante sobre isso. Então, mas a discussão gerou um roteiro, gerou um programa? Tem um documento, eu vou ver se eu consigo encontrar onde ela postou, e aí eu mando para vocês. Perfeito. Ó, eu acho que é importante a gente pensar assim. Ó, tem 1 minuto. Eu vou abrir um Meet na sequência, assim que cair esse. Eu acho que é importante a gente pensar assim, ó. A gente não precisa chegar na perfeição. Primeiro, porque nós não vamos chegar. É impossível, né? Mas a gente tem que a gente tem que começar. A gente tem que estar pronto para começar. Sabe aquele negócio assim, se alguém aparecer, a gente não pode falar que não está pronto. Né? Então, se alguém aparecer, estamos prontos. E aí a lapidação vai demorar algumas gerações. Só isso. Então, a gente não vai chegar no perfeito nunca. Mas começa, esteja pronto. Né? É o que eu tenho falado para a irmã Raquel já há algum tempo. Se alguém do Acre pedir, está pronto, é isso que eu quero. Eu falei Acre de novo, né? Ela vai falar Muda. Porto Alegre, Porto Alegre. Se alguém de Porto Olha, Alegre eu vou pedir, dizer que eu me sinto contemplada, porque aqui é da região amazônica. aí, tá vendo? Olha aí, ó. Exato. Então, se alguém lá de Fernando de Noronha pedir, a gente tem que mandar no dia seguinte. E nós não temos isso. É isso que eu estou pedindo faz tempo. Tá? Não precisa ser perfeito, mas tem que ter um esqueleto. Fala, gente, é isso aqui, ó. A lapidação vai levar geração. Tá? Uhum. E nunca vai ficar pronto, né? Porque sempre